Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no Canto Rubro-Negro, voltando com as análises táticas dos jogos. Dessa vez, Paulo analisou Mirassol 1, Vitória 1. Vitória fez um bom jogo ofensivamente, todo mundo viu. Mas aqui a gente vai explicar, ou melhor, Paulo vai explicar os detalhes, por que funcionou, qual foi a ideia, qual foi a dinâmica, o que é que mudou de certa forma, né, Paulo? Já peço para você, aperta no gostei, mande para a galera, compartilhe. As análises de contratados já são uma realidade aqui no Canto, vamos falar assim, a galera cola muito. Agora, nosso objetivo é fazer com que a galera colhe muito nas análises dos jogos também, meta de pelo menos, quase derrubei o teclado aqui, pelo menos 10 mil views, né, Paulo? Exatamente, né? Aqui a gente vai trazer, né, como o Léo falou muito bem, algumas mudanças, né? É a primeira análise do time de Fábio Carille aqui do canal, então a gente vai ver o que é que mudou, o que piorou, o que melhorou, o que é que foi mantido também, tem algumas coisas que foram mantidas, então deixa o like, esse vídeo é importantíssimo a gente ver o que é o Vitória hoje, né? O Vitória na era, vamos assim dizer, Fábio Carille. Antes de começar, Paulo, eu queria que você falasse um pouco a respeito do Cartola Tático, que é um parceiraço do Canto Rubro-Negro, ajudou a gente demais na ida para o Rio de Janeiro. A vaquinha continua, o Pix é vaquinhadocanto@gmail.com, vou até escrever aqui para vocês. Mas um abraço para Sandro, ajudou demais e quem faz os conteúdos é Paulo, tá? É até bom que o Paulo fala mais sobre isso. Exatamente, Léo. O Cartola Tático é um canal do YouTube, gente, onde eu e o Sandro estamos juntos nessa empreitada para ajudar você, cartoleiro, a melhorar o seu desempenho no Cartola. Lá eu faço análise de todos os 20 clubes do Brasileirão, análise coletiva, análise individual, dicas exclusivas de jogadores e, claro, ajudando o cartoleiro com base na análise de desempenho a montar os melhores times, né? Não somente ficar na base de dados do Cartola, mas trazendo o desempenho que vocês veem aqui no canto para o Cartola do Brasileirão, para ajudar você a melhorar os seus números, melhorar o seu desempenho e se tornar um mito, né? Então, se você puder, se inscreva no canal do Cartola Tático, tá? O Cartola Tático tá aqui no YouTube também, a meta é de 30 mil inscritos nesse primeiro momento e, claro, entre em contato também no número 1195315520 e você pode se tornar sócio por apenas R$50 no Pix. Você tem acesso a conteúdos exclusivos, influência de arbitragem nos jogos, bola parada e todas essas análises que eu trouxe aqui, que eu faço dos 20 times do Brasileirão para te ajudar conteúdos diários a mitad do brasileiro. Perfeito. Pode seguir, Paulo. Vamos lá. Primeiro vídeo, organizações do Vitória, que é a organização ofensiva, né? Vamos seguir. Ou é defensiva? É defensiva. Pela imagem é defensiva. Pode seguir. Exatamente, Léo. Aqui a gente vai trazer primeiro a fase ofensiva do Mirassol e a fase defensiva do Vitória. Mirassol que fazia uma saída ali em 4+1 e o Vitória que marcava no 4-4-2. Chamou atenção a altura dos blocos, né? Bloco médio-alto. Não foi o Vitória que costumeiramente jogava com o Carpini fora de casa no bloco baixo. Nesse jogo em específico, em alguns outros também, o Fábio Carille jogou no bloco médio. Chama atenção também como os volantes Fábio Carille percorrem distâncias maiores no campo, né? Eles têm ali o papel de saltar pressão para frente, de acompanhar o corredor lateral e de proteger o entre linhas, né? São várias regiões do campo que eles têm que proteger. Mirassol é um time que fazia muita saída de bola de pé em pé, saída trabalhada, sempre com triangulações em todas as regiões do campo, tentando ali sempre fazer essa saída de pé em pé, impedindo, né, com que o Vitória tivesse ali uma marcação alta. Porém, dentro desse 4-4-2 do Vitória, com essa marcação alta em vários momentos do jogo, a gente pode observar que o Vitória conseguiu sim forçar o erro do Mirassol, conseguiu sim recuperar algumas postes de bola, inclusive nesse lance de Kaiser, que ele quase faz o gol. Não foi uma pressão intensa das linhas, mas foi uma movimentação de rola de Kaiser com a postura bem ativa nessa marcação. Aqui, novamente, o Vitória nessa postura de avançar suas linhas, pressionando muito a saída de bola do adversário, avançando um pouco mais o Osvaldo no 4-4-2, e aqui a gente vai trazer um erro que o Vitória cometeu em alguns pontos no primeiro tempo e também no segundo tempo. Claro que eu vou trazer aqui um erro, mas que entendam que, óbvio, como no futebol sempre tem isso, é o demérito do Vitória, mas também há um mérito do adversário. Como o Mirassol baixava muitos jogadores, costumeiramente eles conseguiam quebrar essa pressão. E aqui é um problema muito grande que o Vitória tem tido com o Carille, que é essa descompactação das linhas, né? A última linha dos zagueiros laterais sempre tem ficado muito distante da linha dos meios e dos atacantes. E quando quebra a pressão, tem um latifúndio muito grande entre essas linhas. E o Vitória sofre um pouco com isso, né? Desde ali o jogo contra o Botafogo, o Internacional, pouco mais também, e o Vitória pode melhorar nesse aspecto. Aqui, o Vitória subindo pressão novamente, indo ali na zona da bola, onde a bola se encontra para pressionar. Observe que o Vitória tem mais jogadores que o Mirassol, mas o Mirassol ainda assim não deixa de fazer essa saída trabalhada, essa saída sem chutão. E chama atenção também como os zagueiros do Fábio Carille também têm liberdade para saltar e perseguir muito distante da última linha os jogadores
adversária. Foi assim que o Lucas Alter foi quase no meio de campo, perseguiu o atacante adversário e o Vitória quase sofre uma jogada de gol ali, bem no início do primeiro tempo. O Entre Linhas também foi ali uma fase do jogo que o Mirassol utilizou, mas embora conseguisse pesar muito bem, não dava tanto prosseguimento nesse setor do campo. Aqui, os zagueiros também tinham muita liberdade para conduzir, são zagueiros construtores. A gente falou sobre isso no pré-jogo, como o Mirassol conduzia bastante essa bola, para tentar um cruzamento um pouco mais atrás ou tentar uma bola longa. E aqui, para mim, foi um dos maiores problemas do Vitória no jogo, que foi a perda da segunda bola na entrada da área. A maioria dos cortes que o Vitória gerou no primeiro e no segundo tempo na entrada da área caíram no pé do Mirassol fora. E assim a gente tomou o gol. O Baralhas acabou errando e depois o jogador ataca as costas do Raul Cáceres para fazer o gol. Novamente, saída de bola do Mirassol muito trabalhada, sempre com triangulações, e não somente triangulações pelo lado, mas triangulação em todas as fases do campo. E aqui outra dinâmica do Mirassol que também surtiu efeito. Eles espetavam no campo para atrair a marcação do lateral do Vitória, nesse caso Michael Jesus, para outro jogador atacar este espaço. Isso acontecia 2, 3 vezes, até no mesmo lance, como a gente está observando agora. Agora foi o William que foi atraído para atacar as costas dele. 2 vezes o Mirassol fez a mesma jogada para chegar no fundo. E de novo, a bola passa e volta para o Mirassol na entrada da área. Foi um ponto que o Vitória poderia melhorar nesse primeiro tempo e também no segundo tempo. Inclusive, parabenizar uma galera, Paulo, que participou do pós-jogo nesta segunda-feira, porque muita gente falou, Léo, me incomodou muito, Vitória perdendo muita segunda bola. De fato, tá? E eu falei, realmente, galera, o Vitória perdeu muita segunda bola. Que bom que o debate que a gente leva, que a gente sempre fala, a gente não é dono da verdade, mas eu fico feliz de ver a galera debatendo realmente situações que a gente acaba trazendo aqui, então que a gente continue. Lembrando que você pode entrar em contato com a Global Corretora, sua saúde é o básico e a prioridade da Global, garanta condições especiais, 719-8520-8405 ou 719-9224-1694, eles vão te ajudar a pagar mais barato no plano de saúde, seja você CPF, seja você CNPJ, pessoa física, pessoa jurídica, e é claro, o Canto Rubro Negro recomenda demais a Global Corretora, tá? Aproveitando, não esquece, aperta no gostei, mande pra galera, compartilhe o Pix pra nossa vaquinha, pra fazer Flamengo e Vitória no Maracanã, é vaquinhadocanto@gmail.com e claro, a gente só quer o dinheiro da passagem e da hospedagem e do transporte da alimentação, enfim, tudo que envolve a viagem, a gente não tá indo pra se divertir, a gente chega lá literalmente 2 da tarde e a ideia é voltar 2 da tarde do dia seguinte, então a gente não vai ter tempo pra fazer nada, é só realmente pelo trabalho, pra que a gente consiga fazer uma cobertura lá no Maracanã, quem sabe o Vitória não apronta, né? Segundo vídeo, Paulo, 1, 2, 3 e na tela, vamos lá. Agora a gente vai falar, como de costume, da fase ofensiva, e existiu 2 vitórias nessa saída de bola. Um Vitória pelo lado esquerdo e um Vitória pelo lado direito. E eu vou explicar o porquê foram 2 vitórias. E é claro, não tem como não falar também de peças individuais nesse sentido. Mas o Mirassol é um time que marca a pressão alta, a gente falou sobre isso também no pré-jogo, e é um time que força o adversário a jogar pelo lado para encurtar o campo e forçar o erro. Sempre forçando primeiro o passe de retorno, ou seja, o passe para trás, fazer com que o lateral volte a bola no zagueiro, o zagueiro volte para o goleiro e essa pressão seja mais intensa. Só que no lado esquerdo, o Maicon Jesus e em alguns momentos o Zé Marcos não estavam conseguindo fazer porque essa saída de bola conseguisse furar a marcação adversária. Por sua vez, o lado direito do Vitória já fluiu um pouco mais, a gente vai trazer lance aqui também. Trazendo as dinâmicas de Fábio Carille, chama a atenção que o Vitória mantém um jogo lateralizado, só que é um Vitória que troca mais posições, se movimenta um pouco mais. Com o Carpini a gente falava muito que a gente via o Vitória trazer a bola de um lado para o outro, fazer a posse de bola e mas não conseguia avançar. O Vitória com o Carille mantém um jogo de triangulações pelo lado, só que é um jogo de mais movimentação. Baralha só como se fosse atacante, depois como lateral, volta como volante. Braga faz a mesma coisa. Casa é como se estivesse girando a casinha e aí cada um fosse variando. E aí a gente chegou muito no fundo com o Raul Cáceres, pesando bem a área com 4 jogadores, nesse caso aqui também com os volantes pisando ali na entrada da área para poder fazer o gol. Outra vez agora, olha a diferença de bola do lado esquerdo, que estão os primeiros 2 lances, para essa bola do lado direito. Olha como o Mirassol tinha mais dificuldade de saltar a pressão no Cáceres, isso fazia com que ele tivesse liberdade para fazer essa saída com o Ronald, Lucas Braga e o Renato Kaiser fosse esse apoio no entre linhas para ajudar o time a quebrar a pressão do Mirassol. E aí o Vitória conseguia novamente gerar esse volume pelo lado direito, Raul Cáceres dando muito mais profundidade, conseguindo chegar com muito mais presença na linha de fundo, e o Vitória quebrando muito essa marcação do Mirassol do lado direito do campo. Outro ponto que o Vitória também tentou fazer foi quebrar o balanço das linhas do Mirassol, ou seja, quando o Mirassol estava de um lado, o Vitória tentava ao máximo explorar o lado oposto. Foi assim que novamente o Vitória conseguia. Perceba que a jogada é a mesma, embora os jogadores mudem ou triangulações não aconteçam, seja mais dobra, como é o caso agora, a ideia sempre é atrair para poder
atacar o espaço da última linha. Olha novamente como o Mirassol tinha muita dificuldade de fazer salto no Cáceres, e o Vitória foi inteligente nisso, porque começou os primeiros 10, 12 minutos saindo com o Michael Jesus, que estava sendo muito pressionado, mas não tinha a mesma eficiência do outro lado. E aí o Cássio tinha bola descoberta, buscava o Kaiser ou buscava o Braga, e aí o Vitória conseguia quebrar um pouco mais essa pressão, e aí o Mirassol era obrigado a fazer a falta. Outro ponto também chamou muita atenção foi os passes de primeira, passes mais rápidos do Vitória na zona da bola. Tive ali muitos momentos onde o Vitória conseguia quebrar essa marcação também com passes mais rápidos. E aqui um ponto que eu trouxe na análise de Carille, que eu falei que estava ainda esperando ver nos jogos do Vitória, e esse jogo aconteceu muito, que foi a troca de corredores. Trazer a bola da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Nesse mesmo lance aqui, o Vitória faz isso com o Ronaldo de um lado para o outro, e aí triangula com o William, Michael e Osvaldo, mas depois a gente vai observar que o Vitória, quando não consegue avançar, faz a bola com o Lucas Alta, e em vez de fazer essa bola girar de pé em pé, o Vitória novamente já tenta fazer a inversão para o outro lado para encontrar um homem livre, para pegar essa bola um pouco mais livre. Aqui é bem verdade que a marcação do Mirassol chegou, fez a falta novamente, mas são algumas das dinâmicas que têm funcionado de Fábio Carille, diferente da qual a gente tinha com o Thiago Carpini, que a gente criticou muito aqui. Isso que eu ia falar, se você acompanha as transmissões do Canto, as lives, você me viu reclamar disso e viu o Paulo reclamar disso 50 vezes. A gente falava várias vezes, pô, o Vitória tá mais pro lado esquerdo, a bola tá na figura A. O Vitória fazia da figura A pra figura B, da figura B pra figura C, da figura C pra figura D. Às vezes da A pra B, você já consegue fazer o jogo mais rápido, faz o jogo um pouco mais direto, faz da figura B pra figura D, não precisa passar de pé em pé. E acaba, Paulo, que entrou no tópico da circulação de bola, que foi mais rápida. E um dos motivos que a gente não conseguia furar retrancas ao longo do ano, claro, é muito pouco ainda, tá, pra dizer que a gente consegue furar retranca agora com o Carille, mas a gente demorava muito de circular essa bola e se irritou isso o ano todo. Então, pelo menos a gente viu algo que pode existir uma perspectiva de melhora, né? Pelo menos isso. Vamos pro terceiro vídeo agora, vamos nessa. Exatamente, Léo. Agora a gente vai para tudo que a gente trouxe aqui no segundo tempo, né? O Mirassol, que, novamente, segundo tempo, para mim, foi até melhor na fase ofensiva, né, do que o primeiro tempo, e o Vitória sofreu mais no segundo tempo do que sofreu no primeiro tempo. O Mirassol, que buscava muito entre linhas, mas para desequilibrar também no jogador aberto, né? A gente falou sobre isso no pré-jogo também, na análise do Mirassol, que é um time que abre muito jogador na linha lateral para atrair a marcação do Vitória, para gerar isso aí. É um time que trabalha muito com atração para fixar. Ou vinha por dentro para fazer o Vitória fechar e a bola vinha aberta, ou abrir a bola no campo para o Vitória sair e fazer a jogada na profundidade, né? E aí, novamente, chama atenção como o Mirassol bombardeou os cruzamentos e como o Vitória não conseguia pegar a sobra desses rebotes dentro da área ou na entrada da área, e por isso que ficou, em algum momento do segundo tempo ali, a sensação da Vitória estava sendo amassado, porque o Vitória não tinha segunda bola para parar e puxar um contra-ataque. O Vitória, que fez no segundo tempo, grande parte, uma linha de 5 com o Lucas Braga, posteriormente com o Claudinho, mas com o Lucas Braga, o Vitória já fazia essa linha de 5, mas ainda assim não impedia do Mirassol encontrar esses espaços nas costas da última linha. Outro ponto que o Mirassol utilizou bastante também, como não tinha uma referência fixa, era o S. Carioca, que é um centroavante muito bom, esse movimento também irritante desse cara jogando, muito bom jogador. Ele vinha entre linhas e muitas vezes conseguia gerar esse apoio também. Olha agora a estratégia clara do Mirassol, 3-4-3. Eles não têm possibilidade de verticalizar, porque tá tudo encaixado ali, só que eles observam que 3-4-3 fizeram um jogador do Vitória vir pro lado. E aí, automaticamente, um ataca a área do Vitória. É o Zé Marcos que tem que sair. Eles conseguem sustentar para fazer outro cruzamento lateral com 2 a 3 jogadores sempre fechando a área. E, novamente, ó, a bola vem e o Vitória não consegue defender o lado oposto e a bola sobra no pé do Mirassol. Reinaldo vai puxar a bola, vai levar para a linha de fundo, o Mirassol congestionando a área, mas olha com o jogador do Mirassol na entrada. O Vitória tira e, de novo, não tem ninguém para pegar essa segunda ou terceira bola, e a Mirassol consegue finalizar de fora da área. Então foi um ponto que realmente incomodou muito. Espaço no entre-linhas, o Vitória também cedeu nas costas dos volantes. Teve alguns momentos onde os volantes tiveram que saltar para pressionar, porque o Kaiser e o Osvaldo já não estavam pressionando tanto, e o Osvaldo estava recuando muito, porque o Braga estava fechando linha de 5, e aí os volantes estavam tendo que saltar. E isso já gerava sempre 2-1 no entre-linhas. E, novamente, desequilibrava pelo lado para gerar um cruzamento. Mirassol, novamente, quebrou muita marcação para a pressão do Vitória. E o engraçado é que ele utilizava muito o Walter para ou igualar ou para quebrar essa marcação, porque o Vitória encaixava. Só que quando eles faziam para o Walter, Kaiser tinha que sair de um para ir no Walter, e outro tinha que ir no de Kaiser. Isso gerava um cobertor curto. Olha onde Zé Marcos está, que eu falei do salto de pressão. Zé Marcos saltou quase no campo, melhor, acima do meio de campo adversário. Baralhas teve que recompor as linhas novamente descompactadas mais atrás, a última linha, e o Mirassol consegue quebrar a pressão para chegar no fundo e executar os cruzamentos. Graças a Deus tivemos 2 ou 3 que gerou ali realmente muita dificuldade, mas
realmente aqui tem muito mérito do Mirassol, que seja com a saída mais curta ou com essa saída média, né, no meio de campo, como é o caso agora, quebrava a marcação do Vitória, e é um time que em nenhum momento tentava o chutão. Isso me chamou muita atenção. Em nenhum momento o Mirassol se precipitava ou saía de qualquer jeito. Mesmo perdendo a posse de bola, como quase dá o gol de Kaiser, ele saiu de pé em pé e isso acabou dificultando a vitória, que, como eu trouxe, manteve a linha de 5 em alguns momentos com o Claudinho, que entrou no lugar de Lucas Braga. O Lucas Braga estava cansado, além de estar errando muito, e aí o Claudinho entrou também para exercer essa função, né, para fechar ali como um ala e o Cássio fechar como um terceiro zagueiro sem a bola. Paulo pergunta, contra o Sport a gente viu o Eric fazendo muitas vezes essa linha de 5, não referência individual, mas voltando para acompanhar, acabando ficando na linha de 5. Agora a gente viu o Braga, pode ser um padrão de Carille? Os pontas passarem a recompor determinados ao início do jogo, que muitas vezes vão fechar a linha de 5? Sim, né, e me parece que posterior ao jogo do Botafogo, que ele começa a adotar isso, né? Contra o Botafogo, ele fala que o time demorou de encurtar e cedeu muitos cruzamentos. Ou seja, ele fala, pô, a gente defendeu bem o funil, né, em alguns momentos, só que a gente permitiu muitos cruzamentos. Uma das formas de você proteger os lados do campo, que no caso é a amplitude, é fazer uma linha de 5 para ter distância menor para o jogador encurtar. E ele tem feito isso, né? Fez com o Eric contra o Sport, fez com o Lucas Braga, depois com o próprio Claudinho no segundo tempo, em alguns momentos também contra o Sport ele fez com o Osvaldo. Então realmente tem sido aí uma estratégia que ele está utilizando para estancar isso, é que o Vitória estava cedendo muitos cruzamentos. Aqui agora trazendo a fase ofensiva do Vitória, novamente o jogo lateralizado, passes rápidos, passes de primeira. O William Oliveira tem sido um jogador muito importante nesse sentido, até por isso que ele tá errando, porque ele tá soltando muita bola de primeira, e aí ele é um jogador que capricha muito, ele é jogador de domínio, de soltar a bola, de esperar, e ele tem soltado mais de primeira, tem errado muito, mas também tem feito esse jogo acelerar no homem livre mais rápido, ele e o Bará jogando de primeira. Novamente, a inversão de corredor. Zé Marcos faz a diagonal longa pro Lucas Braga, pro lado oposto, o Vitória faz um passe um pouquinho mais atrás, e aí depois o Raul Cáceres vai receber esse passe do Baralhas. Olha a aproximação, 4 jogadores da mesma região do campo, para cada um ter ali uma cobertura ofensiva, uma linha de passe, poder associar para o Cáceres fazer ali a finalização no meio da área. Outra vez o Vitória fazendo uma saída ali sustentada em 4+2, dois zagueiros laterais e os volantes alinhados ali, salvo engano já era o PP, buscando sempre ali a jogada com ponta, que nesse caso, no segundo tempo, já é o Cardoso e o Maicon Jesus buscando interação entre si. Mirassol vai gerar essa igualdade, né? Falta ali um jogador para encostar um pouco mais, onde fica distante. E no 3-3 o Vitória é obrigado a fazer o passe para trás, mas é uma vitória que você vê que não se precipita com a bola no pé, né? Quando não consegue chegar, o Vitória faz passe de retorno, tenta abrir um pouco mais o campo, gira a bola para o outro lado, faz com que essa circulação seja um pouco mais rápida. Jogador chegando, fazendo passe de primeira por dentro para tentar quebrar a marcação do Mirassol, que neste caso aqui estava muito boa. E aí depois de tudo isso o PP volta para ajudar, acaba errando o passe, mas na sequência Claudinho, eu falo, troca de posições, né? Claudinho veio como se fosse um meia, não como um ala que ele entrou, e aí ele quase faz ali um passe bom pro Maicon Jesus, que estava atacando a linha de fundo. Então são algumas das movimentações dinâmicas que o time de Carille tem feito. Mirassol, quando subiu pressão e essa bola vinha pro lado esquerdo do Vitória, novamente, né? Mudança, infelizmente. O Vitória tá buscando muito esse equilíbrio e tentar ser o mesmo time pelos dois lados do campo. E aqui o Vitória tinha mais dificuldade, né? Com o Zé Marcos, fez um bom jogo o Zé Marcos, mas que junto ali com o Marcos Jesus realmente não conseguiam fazer essa saída de bola. E para fechar, a Vitória no segundo tempo utilizou mais como arma a transição ofensiva, né, o contra-ataque. Embora fosse um contra-ataque com poucos jogadores, era um contra-ataque com troca de passe, como a gente está observando aqui, e sempre passes objetivos, né, sem precipitação também nesse passe. Outro momento de transição, onde o Vitória perde a segunda bola, mas ganha a terceira, aqui graças a Deus ganha a terceira, novamente, Ronald toca de primeira para Kaiser, que pisa de primeiro para Ronald, que arrasta e 2 toques e acelera do Osvaldo. Então você vê como o Vitória tem encurtado a quantidade de toques na bola dos seus jogadores, e aqui o Osvaldo, na transição, quase faz um golaço, né? Passou ali no travessão e por muito pouco o Vitória não conseguiu aí fazer mais um gol na partida. Novamente, Vitória tentando ali uma jogada, aqui já não é mais uma transição, porque a linha do Mirassol está postada, já é um ataque mais rápido, mas novamente o Vitória tentando chegar à velocidade, o Marcos Jesus realmente não apoiou tão bem assim, mas deu para ver que o Vitória conseguiu explorar esses espaços, porque o Mirassol está muito adiantado,
para tentar ali fazer o 2-1 dentro de casa. O Vitória estava atacando bem as costas dos zagueiros. E é o que a gente fala, claro que um jogo é importante para ser analisado, para que você tenha entendido algumas mudanças, algumas situações que melhoraram, mas é só um jogo. Tudo bem, 2 jogos contando o esporte. O que a gente precisa para ficar na Série A, Paulo, é ser constante, é manter a evolução, continuar sendo constante e principalmente ganhar, né? Contra o Palmeiras tem que ganhar, mesmo sendo um jogo difícil, não tem o que fazer. E principalmente também evoluir os pontos ruins que a gente já tem, né? Como a bola parada defensiva, como essa descompactação da última linha em relação a demais quando o time sobe pressão, né? Algumas perseguições dos zagueiros que acaba deixando um pouco de espaço atrás, como o Lucas Alta fez, a gente quase só que o gol. Enfim, tem vários pontos que o Vitória pode melhorar, como definir mais as jogadas no último terço, né? Está chegando com propriedade, com muita presença, mas pode finalizar um pouco mais as jogadas e, claro, manter a evolução, a troca de posições, os passes rápidos, a troca de corredores, a saída de pressão pelo lado direito, a manipulação para atacar a profundidade. Tem muitos pontos bons, mas também tem muito ponto de evoluir. Espero que a gente consiga aí ter esse equilíbrio até nos dois lados do campo. Mas aí, infelizmente ou felizmente, eu acho que o lado esquerdo só vai melhorar um pouco mais com reforço. Assistiu até aqui? Bote aí, Vitória 1, Palmeiras 0, Carille Ball. Obrigado por assistir, deixe seu comentário, o que é que você percebeu, o que é que você não percebeu. Lembrando que a parte da análise aqui, tá, dos vídeos, não é nossa opinião é em cima do que a análise traz, mas os vídeos não são nossa opinião, em cima deles a gente opina. Quero saber sua opinião. Tamo junto, galera, é nóis, um abraço, valeu, fui!